meus amigos, tudo bem com vocês? Eu tô falando um pouco baixinho porque tá todo mundo dormindo, então eu vou falar um pouquinho mais baixinho. Então, se você perceber que minha voz está um pouco mais tímida, releve. Hoje nós vamos resolver a prova do bombeiro para cadete, bombeiro de Minas Gerais. E aí, nós vamos fazer a parte de matemática, são 10 questões que tiveram nessa prova, tá bom? Então, vamos começar aqui com a primeira questão de matemática de bombeiros de Minas Gerais para oficial, quem aí quer se tornar um cadete. Vamos lá. Olha só, um quartel precisa escalar três militares de um grupo de 10 para cobrir postos diferentes. A entrada, a patrulha, a entrada, a patrulha e a central de comunicação. Em um turno, cada militar ocupa um único posto. O número de maneiras distintas que isso pode ser feito é igual a... Olha, essa aqui é uma questão que a gente pode utilizar o princípio fundamental da contagem. Como que funciona o princípio fundamental da contagem? Se eu tenho N maneiras de tomar uma decisão e N maneiras de tomar outra decisão, o número de maneiras de tomar essas duas decisões de forma consecutiva, sendo que cada uma dessas decisões são independentes, é M vezes N. Na prática, eu tenho 3 posições aqui. Eu tenho 3 decisões. A primeira decisão é escolher quem vai ficar na entrada. A segunda é quem vai ficar na patrulha. E a terceira é quem vai ficar na central de comunicação. Vou escrever só central. Então, eu tenho que escolher quem vai ficar na entrada e escolher quem vai ficar na patrulha e escolher quem vai ficar na central. Então, de quantas maneiras, Quantas maneiras eu posso escolher quem vai ficar na entrada? Olha só, eu tenho 10 pessoas aqui para escolher. Então, nós vamos ter aqui, 10 pessoas disponíveis para ficar na entrada. Uma vez escolhido quem vai ficar na entrada, de quantas maneiras eu posso escolher quem vai ficar na patrulha? Bom, eu já usei uma pessoa para ficar aqui. Agora eu tenho que usar a segunda pessoa. Mas se eu usei uma pessoa aqui, não vai ser 10 que vai poder ficar aqui. Vai ser só 9, né? Eu vou ter 9 opções agora disponíveis. E da mesma forma, uma vez que eu escolho uma pessoa para ficar na patrulha, eu só vou ter 8 opções disponíveis ali para ficar na central. E aí, pelo princípio fundamental da contagem, basta a gente multiplicar esses valores aí, Então, nós vamos ter que fazer 10 vezes 9 vezes 8. Olha só, quando a gente multiplica 9 vezes 8, vai dar 72. E aí, 72 vezes 10 vai dar 720, ou seja, nós vamos ter aí, a letra A como solução, beleza? Vamos resolver agora a questão 7 da prova B do CFO de Minas Gerais para bombeiro, tá? Bombeiro CFO Minas Gerais. Olha só, o comandante distribui kits de primeiros socorros
aos pelotões, seguindo uma progressão aritmética, sendo 20 kits do primeiro pelotão, 25 ao segundo pelotão, 30 ao terceiro pelotão, até o 8º pelotão. O total de kits distribuídos para os 8 pelotões é igual a... Então, tá bom. Então, a gente quer identificar a soma dos termos de uma progressão aritmética. Olha, essa nossa progressão aritmética, ela começa no 20, aí vai para o 25, vai para o 30, aí segue em frente até chegar ao cara que está na 8ª posição. Ou seja, esse cara aqui, ó, ele vai ser o nosso A8, né? É o elemento que está na 8ª posição, que eu não sei qual que é, beleza? Eu não sei qual que é o último termo ali. Bom, e eu quero a soma desses termos. Então, eu quero isso aqui, ó. Eu quero a soma dos n termos. Como que é a fórmula da soma dos n termos? É o A1 mais o AN multiplicado pelo n, que é o número de termos, dividido por 2. Perceba que nós vamos precisar descobrir qual que é esse AN, ou seja, no caso, o nosso A8, que é o último termo. Olha só, é o último termo. A gente não sabe qual que é. Então, para isso, a gente vai usar a fórmula do termo geral de uma progressão aritmética, que é o AN, é o A1, mais N menos 1 vezes a razão, tá? Bom, quem que é a razão aqui? Observa que daqui para cá aumentou 5, ou seja, a nossa razão vai ser 5, tá? Então, vamos colocar assim, razão é 5, o A1 é 20, tá? Ou seja, a gente já pode calcular aqui quanto que é o A8. O A8 é o A1, só que o A1 é 20, mais N menos 1. O nosso N que a gente quer descobrir é o 8. Então, 8 menos 1 vezes a razão, que é 5. Então, nós temos isso aqui, ó. 20 mais 8 menos 1, 7, vezes o 5, tá? Bom, então, o A8, ele é o quê? 20 mais 7 vezes 5, 35. O A8, então, ele vai ser 55. Beleza? Bom, sendo o A8 55, nós podemos fazer a substituição aqui na soma dos termos de uma progressão aritmética, tá? Bom, a gente quer encontrar a soma dos 8 termos dessa progressão aritmética. É ou não é? Se a gente quer encontrar dos 8 termos, a gente vai substituir aqui o A1. O A1 é 20, mais o AN, ou seja, o A8, é o 55. Tudo isso multiplicado pelo N. Qual que é o N? É a posição, que é a última posição, 8, dividido por 2. Então, olha só, nós vamos ter 75, porque 20 mais 55 dá 75, vezes 8 dividido por 2.
Agora, observa esses dois números aqui, ó. Observa que eles podem ser simplificados bem aqui, ó. 8 dividido por 2 vai dar 4, né? Então, o que sobrou? Já deu para dividir, né? Sobrou o quê? 75 vezes o 4, que se você fizer a conta, você vai perceber que dá 300, tá? Então, o que isso significa? Que a soma de todos os termos dessa progressão aritmética, né, do primeiro termo até o oitavo termo, é 300. Ou seja, foram 300 kits, né, 300 kits distribuídos no total para este pelotão. Vamos seguir. A próxima questão que nós vamos resolver é a questão 8 da prova do CFO de Minas Gerais, né? Curso de Formação de Oficiais de Bombeiros de Minas Gerais. Olha só que maravilha. Vamos lá pegar a questão 8. A área de cobertura de uma câmera é dada pela equação x² mais y² menos 10x mais 4y menos 20 igual a 0. O centro e o raio dessa circunferência são respectivamente... Beleza, galera? Olha só, é o seguinte. A gente quer saber o centro e o raio e a gente tem a equação, né, de uma circunferência, tá? Então, a gente tem a equação de uma circunferência e quer saber o centro e o raio dela. Uma equação na forma reduzida, ela tem esse padrão aqui, ó. X menos A ao quadrado mais y menos B ao quadrado igual ao R ao quadrado, onde o centro, né, o centro é o A e o B, o centro da circunferência é A e B. E o R aqui, ó, o raio é esse valor aqui, ó. O raio é raio. E aqui é o raio, tá? Então, aqui, ó, centro. E aqui, no caso, é o nosso raio. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso descobrir quem que é o A, quem que é o B e quem que é o R, utilizando essa equação dessa circunferência. O que eu vou fazer aqui? Eu vou usar a técnica de completar quadrado bem aqui nessa situação. Ó, aqui nós temos x ao quadrado. Eu primeiro vou escrever tudo o que tem a ver com x. Então, ó, x ao quadrado menos 10x. São os dois termos que têm a ver com x. Aí, eu vou colocar aqui, ó, eu vou deixar um espaço aqui para colocar um valorzinho aqui, que eu estou usando a técnica de completar quadrado, tá? Mas já vou detalhar sobre isso com vocês. Y ao quadrado, os termos com y, mais 4y. Deixa um espaço, novamente, já coloca o igual e os termos independentes já passam para o outro lado da equação, que ele vai compor ali o raio, tá? Ele vai compor o raio. E aí, nós podemos já colocar o 20 positivo, porque a gente soma 20 dos dois lados e esse 20 negativo vai se cancelar com o 20 positivo, beleza? Ou, no jargão de nós professores, passa o menos 20 para o outro lado somando. Bom, olha só que interessante aqui. Eu quero dar um jeito de fazer isso aqui ser um trinômio quadrado perfeito. Eu vou completar com um termo independente aqui, com um número, de forma que fique como sendo um trinômio quadrado perfeito. Qual que é o formato de um trinômio quadrado perfeito? É x ao quadrado menos 2ax... Não.
é assim, 2xy mais y ao quadrado. Observa que se eu já tenho o x aqui evidenciado, eu já tenho o x evidenciado, ó, aqui, e eu quero descobrir quem que é o y, para eu poder botar aqui o y ao quadrado. Para eu descobrir quem que é o y, é só eu pegar esse menos 10 aqui, no caso aqui eu pego só o 10, pego o 10, e eu divido por 2. E aí eu vou estar descobrindo quem que é esse y aqui. Se eu dividir por 2 por causa desse 2 aqui. Então, se eu dividir aqui por 2, aí eu vou ter o quê? Ó, eu vou ter assim, ó, menos... Se eu divido por 2, vai dar 5. Então, eu vou saber que é 2 vezes x vezes 5, tá? 2 vezes x, 2x, vezes 5, 10x. Então, já está nesse padrão. Ou seja, quem que eu tenho que colocar aqui é o y. Esse aqui é o nosso y ao quadrado. Então, aqui, ó, 5 ao quadrado. É o próximo termo, beleza? Ou seja, já está no padrão do trinômio quadrado perfeito, beleza? Então, seguindo a ideia que eu passei, o que eu tenho que fazer aqui, ó? Esse 4 aqui, eu vou escrever ele como 2 vezes o y vezes o 2, porque 2 vezes 2 dá 4, né? Ou seja, 4 dividido por 2 dá 2. Então, qual o número que eu tenho que colocar aqui? O 2 ao quadrado. Fazendo a fatoração do trinômio quadrado perfeito, eu tenho que pegar assim, ó, escrever x. Aqui, o termo do meio é negativo, então vai ser menos o 5. Tudo isso elevado a 2, beleza? Mais, agora aqui, ó, colocando na forma de trinômio quadrado perfeito, aqui vai ser y, o termo do meio é mais, e o próximo termo é o 2 ao quadrado. Isso é igual a 20. Só que tem um detalhe aqui que a gente não pode esquecer. Observa que esse termo aqui a gente colocou a mais. E esse termo aqui a gente também colocou a mais. Mas é uma equação. Desse jeito aqui, falta algo. O que falta? A gente adicionar do outro lado também. Então, a gente tem que adicionar o 5 ao quadrado aqui e o 2 ao quadrado aqui. Agora a equação fica perfeita. Então, 20 mais 25 mais 4. Ou seja, nós vamos ter o quê? Ó, x menos 5 ao quadrado mais... Agora, esse mais 2, tá vendo que a estrutura aqui é y menos b? Já vamos destacar e deixar na forma de y menos alguma coisa. Para dar mais, tem que ser menos com menos. Então, y menos o menos 2 ao quadrado. Isso é igual a 20 mais 25 dá o quê? 45. Mais 4, 49, né? Então, aqui dá 49, mais o 49 é o mesmo que 7 elevado a 2. Perfeito. Então, nós temos aqui, ó, o A, o B e o R. Bom, seguindo em frente, nós já encontramos aqui o A, o B e o R. Vamos encontrar agora o centro da circunferência, que é formado pelo A e pelo R, que no caso é menos 2. O centro é o 5 e o menos 2. E o raio é igual a 7. Agora, basta a gente encontrar qual que tem essa
mesma resposta. Olha só, qual aí que tem essa mesma resposta? 5 e menos 2 e o raio é 7. Então, nossa resposta é a letra C, de cachorro. Vamos lá, conseguimos encontrar mais uma resolução de uma questão aqui da prova de bombeiros. Agora, vamos resolver mais uma questão da prova de oficial de bombeiros de Minas Gerais. Olha só, um silo prismático de areia para treinamento tem base triangular, com lados 13, 14 e 15 metros, e a altura 10 metros. O volume máximo de areia, então a gente quer encontrar o volume em metros cúbicos desse silo prismático, é igual a... Gente, volume é muito simples. Área da base vezes altura. Volume do prisma não tem segredo. Área da base vezes altura. Mas, professor, ele me deu aí um triângulo que nem é um triângulo retângulo. Se você aplicar Pitágoras, não vai dar certo. Eu testei, tá? Testa aí. Depois, ó, faz esse teste ali, ó. 15 ao quadrado e 13 ao quadrado mais 14 ao quadrado. Vê se isso aqui é igual ou diferente, tá? Fica uma atividade para casa. Igual ou diferente. Atividade para casa aí. Olha só. A altura a gente já sabe. Então vai ficar o volume igual a área da base vezes a altura que é 10. Beleza. Vamos deixar essa fórmula aqui estacionada aqui por enquanto e vamos dar um jeito de descobrir a área desse triângulo, que é um triângulo de 13, 14 e 15 ali, tá? 13, 14 e 15. Eu não sei, o problema aqui é que não foi dado informações do ângulo, a gente já sabe que não é um triângulo retângulo, olhando para o teorema de Pitágoras. O que a gente faz? Como que calcula essa área? Gente, essa área a gente vai calcular, se eu não me engano, o nome da fórmula é a fórmula de Herão, tá? Eu não tenho certeza, mas eu acho que é. Quando de um triângulo qualquer, que a gente só tem os lados, a gente vai calcular o semiperímetro, que é a soma de todos os lados, dividido por... A gente soma todos os lados e divide por 2. Esse é o semiperímetro. E aí a gente vai pegar, para calcular a área, a gente vai tirar a raiz da multiplicação do perímetro vezes o perímetro menos o A vezes o perímetro menos o B vezes o perímetro menos o C. Então vamos lá. Vamos começar calculando aqui, ó. Primeiro eu vou somar todos os termos. 13 mais 14 mais 15. E vou dividir por 2. Ó, 13 mais 14 vai dar 27. Mais 15 vai dar 42. Então, aqui nós vamos ter o 42 dividido por 2, ou seja, 21. Esse aqui é o nosso semiperímetro. Então, vamos lá, vamos substituir aqui na fórmula.
Aqui nós vamos ter o 21, que é o semiperímetro, vezes 21 menos o A, que é 13, 21 menos o 14, e 21 menos o 15. Tá, agora a gente tem que tirar a raiz disso, né? Vamos lá, ó. 21 vezes, vamos calcular essas subtrações. Ó, 21 menos 13. 11 menos 3 dá 8. 1 menos 1, 0. Então, aqui dá 8. Como vai aumentando de 1 em 1, então vai ficar 8 vezes 7 vezes 6, tá? Vai aumentando o termo da subtração, então o resultado é 1 a menos em cada um. Bom, faz a conta aí que você vai achar. 8 vezes 7 vezes 6. Agora, eu vou usar da seguinte estratégia. Observa que o 21, ele é 3 vezes 7. Vezes o 8, ele é 4 vezes 2. Você já vai ver por que eu estou usando isso. E o 7 vezes o 6, que é 2 vezes 3. Eu vou agrupar os termos que são iguais para escrever na forma de quadrado. Observa que nós temos aqui esse 3 e esse 3. Nós temos esse 7 e esse 7. E nós temos esse 2 e esse 2. Então, olha só. Eu posso escrever da seguinte forma. 3 ao quadrado, porque 3 vezes 3, vezes 7 ao quadrado, de novo, 7 vezes 7, o 4, eu só vou deixar aqui o 4. E aqui o 2 é 2 ao quadrado, deixar assim, e pronto, foi todos. Agora vamos tirar a raiz de cada um desses termos. A raiz de 3 ao quadrado é 3. A raiz de 7 ao quadrado é 7. A raiz de 4 é 2. A raiz de 2 ao quadrado é 2, tá? Agora basta a gente multiplicar. 3 vezes 7, 21, vezes o 4. 21 vezes o 4 dá 84. Beleza. Professor, mas 84 então é a área? Exatamente. 84 é a área. E é 84 metros quadrados. Beleza? A gente já descobriu a área. Agora vamos descobrir o volume. O volume é o 84, que é a área que a gente descobriu, vezes 10. Então, o volume é 840 metros cúbicos, beleza? Esse aqui é o volume que a gente estava tentando encontrar, beleza? Então, vamos resolver mais uma questão do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, né, a prova aí de 2026, para o curso de formação de oficiais. Vamos lá. Essa aqui é uma questão de matriz e o objetivo é encontrar o determinante. Nós vamos aplicar a regra de Sarrus. O que diz a regra de Sarrus? Eu tenho que repetir essas duas fileiras. Eu vou mostrar fazendo 1, 2, 3. E eu vou repetir a segunda fileira, que no caso é menos 2, menos 1 e 1. E agora nós vamos multiplicar as diagonais. Essa diagonal aqui, ó, eu vou multiplicar esses termos. O 1 vezes o menos 1 dá menos 1, vezes o 2 dá menos 2. Depois, o 2 vezes o 4 vezes o 3. Ó, 2 vezes 4, 8, vezes 3, 24. Mas tem um menos aqui, então, menos 24. Este daqui, ó, 3 vezes 2, 6, vezes 1 dá mais 6. E agora, vamos multiplicar esses termos voltando aqui nessas outras diagonais. Só que, quando a gente
multiplica, voltando, a gente tem que ir trocando o sinal do resultado. Então, ó, menos 2 vezes 2 dá menos 4. Menos 4 vezes 2 vai dar menos 8. Só que aqui a gente vai colocar mais 8 porque a gente troca o sinal. 1 vezes 4 vezes 1 dá 4 positivo. Só que aí a gente põe negativo porque a gente tem que trocar o sinal. E aqui, ó, 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 3 vezes 3 vai dar 9, negativo. Mas aí a gente tem que trocar o sinal. Vamos lá agora somar todos esses termos, porque a soma de todos esses termos já é o determinante da matriz M. Eu vou começar agrupando os termos que são positivos, que é o 9 mais 8 mais o 6. E aí agora os termos que são negativos, que é o menos 4, o menos 2 e o menos 24. Agora eu devo somar todos eles. Mas observa aqui, ó, menos 4 menos 2 é menos 6. Mais 6 com menos 6 já vai se anular. Então, menos 6 mais 6 e esse menos 6 já vão se anular. Sobrando o quê? 9 mais 8. 9 mais 8 é 17. E aqui, ó, menos 24. Vamos lá. Essa subtração, a gente conserva o sinal do maior, que é o 24 é o maior, então vai ficar um número negativo. E aí a gente tem que subtrair 24 menos 17. Olha só, 14 menos 7 dá 7. 1 menos 1, 0. Então, a resposta aqui é menos 7. Ou seja, nós temos aí a letra D de doido. 10 terabytes por dia. Então, 10 data centers processam 10 terabytes por dia por 4 horas por dia em 6 dias. Beleza. O total de dias, a gente quer saber o total de dias para esses mesmos 10 data centers processarem 20 terabytes por dia, trabalhando 6 horas por dia, é igual a... Gente, aqui é uma regra de 3 composta. Primeira coisa que a gente faz para resolver as questões é listar as grandezas e identificar qual grandeza é inútil na conta ou não. Observa aqui, essa aqui, 10 data centers, tipo as duas, aqui é 10 data centers e aqui é 10 data centers. Como não vai mudar essa variável, eu não vou colocar ela na conta, ela vai ser inútil. Então, eles vão processar terabytes por dia durante algumas horas por dia, durante alguns dias. A primeira informação é 10 terabytes por dia, durante 4 horas por dia, durante 6 dias, por 6 dias seguidos. Aí a gente quer saber quantos dias esses mesmos 10 data centers produzem 20 terabytes por dia, processa 20 terabytes por dia durante 6 horas. Observa que é uma regra de 3 simples, composta, na verdade. O que a gente faz? Ó, nós vamos fazer agora a análise das grandezas, se são diretamente ou inversamente proporcional. Vamos pensar assim. O que acontece se aumentar o número de dias, mantendo tanto de terabytes processados? Se a gente manter o número de terabytes por dia, se eu aumentar os dias, eu posso trabalhar menos horas em cada um desses dias, né? Quanto mais dias eu tenho, menos horas por dia eu vou precisar gastar. E se eu aumentar o número de dias, eu vou processar mais terabytes por dia, né? Eu vou, tipo assim, se eu aumento o número de dias mantendo as mesmas horas trabalhadas, eu vou acabar processando mais
mais terabytes. Beleza, então dias e terabytes por dia são grandezas diretamente proporcionais e dias e horas são grandezas inversamente proporcionais. Bom, então vamos colocar aqui, ó. X está para 6, assim como 4 está para 6, seguindo a seta, tá? X para 6, 4 para 6, 20 para 10. Bom, agora vamos simplificar as coisas que dá para simplificar. Esse 6 simplifica com esse 6 e esse 10 simplifica com esse zerinho aqui. No final fica x igual a 4 vezes o 2, beleza? Então, a resposta aqui, neste caso, é 8. Vamos resolver mais uma questão do curso de formação de oficiais para bombeiro. Vamos lá. Um funcionário público, um funcionário possui um salário de 2.400. No mesmo ano, ele recebeu um aumento de 10% sobre seu salário bruto. Sabe-se que o único desconto incidente sobre o seu salário é de 12%, referente à Previdência Social. O salário líquido em reais desse funcionário após o aumento é igual a... Bom, primeiro vamos calcular o salário que ele vai ter depois do aumento. Então, vai ser 2.400 mais 10% de 2.400. 10%, gente, é só cortar um zero, então vai ficar 240. Esse vai ser o novo salário dele. Então, 0, 4, 6, 2. Então, 2.640 é o novo salário dele. Então, agora, a gente tem que calcular quanto que ele vai ficar depois do desconto de 12%. 100% menos 12% vai ficar 10 menos 2 dá 8, 9 menos 1 dá 8. Então, ele vai ter um salário de... o que ele vai receber líquido, né, vai ser 88%, né, 88% de 2.640, que é o que a gente tem que calcular. Vamos lá multiplicar 88 vezes 2.640 e pegar o resultado, dividir por 100. Vamos lá, 2.640 multiplicado por 88. Vamos lá, 8 vezes 0 dá 0, 8 vezes 4 dá 32, 8 vezes 6 dá 48, 48 mais 3 dá 51, 8 vezes 2 dá 16, mais 5, 21. E aí aqui é só repetir, 0, 2, 1, 1, 2. Agora a gente soma 0, 2, 3, 2, 3, 2. Então, vai ficar 2.320, 23.230, 232.320, 232.320 dividido por 100. E aí, ó, coloca a vírgula aqui, ó. Então, fica 2.323 e 20. Coloca a vírgula bem aqui, desloca a vírgula 2 casas para a esquerda. Então, ficou 2.323 e 20 centavos, que no caso, a resposta é a letra D, beleza? Bom, vamos para a próxima questão. Olha só. Em uma campanha de conscientização ambiental, 2 grupos voluntários se encontram para coletar lixo em uma praia. O grupo A se reúne a cada 12 dias e o grupo B se reúne a cada 18 dias. Sabe-se que ambos os grupos encontraram hoje. A quantidade de dias
que esses dois grupos vão se encontrar novamente para a mesma atividade é... Gente, essa aqui é uma questão clássica de MMC, tá? A gente tirar o MMC, a gente consegue resolver, descobrir qual que será o próximo ponto de encontro, né? Que é 12, 24 e etc. Vai pondo de 12 em 12, e aí o que se encontrar é aquilo, tá? Então, vamos lá. Olha só. Aqui nem precisa tirar o MMC. Por exemplo, ó, a gente sabe que é 12, 24, 36, 48. O outro é 18, 18 mais 18, 36. Opa, já chegou. 36, 36. Resposta letra B. Mas como que faria se fossem números diferentes, né, maiores, né? Por 2 dá 6 e aqui dá 9. Por 2 dá 3 e aqui dá 9. Por 3 dá 1 e aqui dá 3. E por 3 de novo dá 1, né? Aí multiplicando todos eles, né? 2, né? Multiplicando todos eles. A gente multiplicar, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 4 dá 36, beleza? Se a gente multiplicar todos eles ali, a gente vai achar o resultado 36, beleza? Que é o nosso MMC. Ou seja, o número de dias que eles vão, depois de quantos dias que eles vão se encontrar de novo. Resolver mais uma questão aqui da prova de bombeiros, né, para cadete aí de Minas Gerais. Vamos lá. Em uma fila estão 3 amigos: Arthur, Bruno e Carlos. Sabe-se que Arthur não é o primeiro da fila e que Carlos está imediatamente atrás de Bruno. A ordem dos 3 amigos na fila, do primeiro até o último, é beleza. Então vamos organizar essa fila. Olha só, nós vamos ter o que está aí primeiro, né? Vamos ter em primeiro. Nós vamos ter o que está em segundo na fila. E nós vamos ter o que está em terceiro na fila. A gente sabe que a primeira informação é que Arthur não é o primeiro da fila. Com essa informação, a gente cria duas hipóteses. A gente sabe que o Arthur, né? O Arthur não pode ficar aqui, né? Então, isso aqui, ó, não pode acontecer. Então, o que que pode? O Arthur, ele pode estar aqui na segunda posição, ou o Arthur, ele pode estar aqui na terceira posição, né? Beleza. Aí, o que que acontece? A segunda informação é essa daqui, ó. Carlos está imediatamente atrás de Bruno. Pensa assim, se o Arthur tá no meio, aqui, não vai dar para o Carlos ficar imediatamente atrás do Bruno. O que que a gente faz? Anula essa possibilidade aqui. A gente anula essa situação. E aí, nós vamos colocar o seguinte. Carlos está imediatamente atrás de Bruno. Então, o Bruno tem que estar aqui e o Carlos aqui. Ou seja, a resposta é Bruno, Carlos e Arthur. Olha, um quartel possui dois sistemas de alarme independentes, A e B. A probabilidade de o sistema A funcionar corretamente é P de A é 0,95 e P de B é 0,90. A probabilidade de ambos os sistemas funcionarem corretamente é... Então, a gente quer saber a probabilidade de A e B, né? Probabilidade de A e B é probabilidade de A vezes a probabilidade de
B, na prática, é só multiplicar esses dois valores que a questão passou. Então, a gente tem 0,95 multiplicado por 0,9. Eu vou ocultar o outro zerinho aqui, porque ele não vai ser significativo na nossa conta. Vamos lá. 9 vezes 5 dá 45. 9 vezes 9 dá 81, mais 4 dá 85. 9 vezes 0 dá 0, mais 8 dá 8. E aí, aqui vai ser tudo 0. 5, 5, 8. Como tem 3 casas decimais, a vírgula fica aqui. Então, fica 0,855, resposta letra A. Né? Então, é só a gente ter feito aqui o 0,90 igual a 0,855. Então, resposta letra A. Então, é isso. Resolvemos aí todas as questões da prova de Bombeiros de Minas Gerais para Capete. Vou ficando por aqui e falou!